Emitir o estatuto dele. Uhum. Olá pessoal, boa noite. Então vamos começar nossa live de hoje com um programa. Vamos começar, na verdade, o programa Mais D Social, e a gente já começa no espírito, né, no estilo carnavalesco, porque, como eu disse, a gente está no meio do carnaval, né, porque é carnaval que a gente vai parar tudo, a gente vai continuar no nosso processo aqui, e claro, a gente vem toda animada porque é carnaval. E daqui a pouco a gente tá saindo, né? Então a gente também se diverte. Então, eu já vim já nesse estilinho já. E não sei se vocês conhecem, mas esse aqui, eu tô fantasiada de Wally, só esqueci o gorrinho. Mas por que eu trouxe essa fantasia de hoje? Porque a gente tá falando do conselhos em projetos sociais. Nunca vi, eu só ouço falar. Então, eu trouxe para vocês onde está o Wally. Por que eu trouxe onde está o Wally? Como eu acabei de ler para vocês, conselhos em projetos sociais. Existe, normalmente, eu vou falar de 3 conselhos para vocês. E aí eu botei o Wally aqui para vocês, porque como foi dito no título, né? Eu já ouvi, tá? Mas eu não vi de verdade, eu só ouço falar. E aqui para vocês está aquela coisa, aquela confusão, é muita gente fazendo tudo, é tudo ao mesmo tempo, é aquela... Não no sentido que é tudo uma bagunça, mas é muita informação, é muita coisa. E aí a gente tem aqui a gente fica procurando cadê o Wally, cadê o Wally. É como se fosse cadê a gestão do nosso projeto, cadê a organização, cadê aquelas pessoas que tem que estar ali firme e forte ajudando a gente dentro do nosso projeto social. Então, como eu disse, eu vim fantasiada hoje de Wally. E aí, vocês podem procurar aqui o Wally. Não sei se vocês vão achar, mas... Depois vocês podem dar uma parada, o Wally tá aqui atrás dessa bandeira, ele aqui, ó. E eu vim hoje de Wally para isso. Então, tipos de conselhos em um projeto social. Normalmente no estatuto, quando a gente faz o nosso projeto, tem um estatuto. No nosso projeto a gente tem conselho fiscal, conselho consultivo e conselho administrativo. Eu vou falar desses três, tá? Mas oficialmente, dentro do nosso estatuto, a gente tem um conselho fiscal e em alguns casos tem um conselho consultivo. Mas eu vou falar desses 3 porque eu já vi estatuto que contém esses 3 conselhos. A gente escuta muito de conselho quando a gente fala de empresa. E aí aquela coisa capital fechado, capital aberto, sociedade anônima, sociedade SA, aquelas coisas todas. E a gente fala, quando a gente fala de projeto, a gente chega e fala assim, legal, a gente tem projeto e a gente tem conselho, mas será que realmente o conselho está dentro do seu projeto? Será que ele só está ali escrito no papel ou ele realmente está presente, está seguindo as suas atribuições, está ali com você firme e forte, o que está dando certo, o que está errado? Às vezes a gente tem, às vezes não tem, mas a gente vai entender melhor o que faz esses conselhos dentro do nosso projeto social. Então a gente vai falar do conselho fiscal, é o que a gente vai iniciar agora. E como eu disse, esse obrigatoriamente está dentro do nosso estatuto, tá? Então o que é o conselho fiscal? É um órgão de colegiado no qual os membros da Assembleia Geral se reúnem com o principal objetivo de fiscalizar os atos da diretoria da organização. Então quem são esses caras aqui, essas pessoas que tá ali? Eles fiscalizam, eles vão observar, eles vão analisar o que a direção está fazendo dentro do projeto social. Então assim, quem é essa direção? Presidente, vice-presidente, também depende, né, de como está seu estatuto. Tem a diretora financeira, tem o presidente, vice-presidente 1, vice-presidente 2, não importa. A coisa esses caras aqui, essas pessoas, eles estão fiscalizando o que está acontecendo dentro da instituição. Então, por que eu falo deles para vocês? Porque a gente tem que entender quem são eles e aonde está a lei, né, que diz que esses caras têm que estar dentro da sua instituição. A lei que diz que esse conselho tem que existir dentro de um projeto. Então, assim, primeira coisa, a gente tem a Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. E aí, quando a gente fala do Código Civil, vocês vão ler, como eu falei, eu sempre coloco ali para vocês, o artigo 169. Quando vocês forem procurar, vocês vão ver que ele está falando sobre
condomínio. Mas a nossa lei, como eu disse, na verdade nem a nossa lei, mas como eu falo de projeto social, o projeto social, na verdade, ele surgiu e com ele algumas leis depois de algum tempo. Hoje o nosso foco é o marco regulatório, mas a gente tem a lei das OCPs, a lei das OS, a gente segue muito o Código Civil, a gente segue também a Constituição Federal, mas uma lei específica, assim, vamos dizer, que tem, falando do terceiro setor, isso tudo, onde está escrito mesmo, onde está os conselhos, eu trouxe para vocês da onde saiu os conselhos. E quando ele fala de conselho no Código Civil, ele está falando de condomínio, mas é só para a gente ter uma noção de como que veio esse conselho fiscal para o projeto social, porque a gente, como eu falei, a gente vai adaptar o que a gente tem hoje para os projetos. O que acontece normalmente é sempre isso, a gente vai fazendo uma adaptação, porque nós somos juridicamente falando, uma associação, uma fundação, porém a gente é uma instituição privada. Então a gente está puxando o quê? De coisas que vêm do mundo mesmo empresarial, mundo de empresas mesmo, não no sentido de empresa, aquela coisa de lucratividade, não é isso. Eu estou falando que a gente tem as leis direcionadas para o primeiro setor, que vem do governo, e vem para o segundo setor, que são as empresas. Então, se a gente surgiu no contexto, cadê as nossas leis? A gente vai ter que puxar de algum lugar. E a gente puxou o quê? Do segundo. E a gente fez as nossas adaptações. Então, como eu disse, no Código Civil tem a lei o artigo 1069, aí ele fala, além das outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, os membros do Conselho Fiscal incumbem individualmente ou conjuntamente os deveres seguintes: examinar pelo menos trimestralmente o livre papéis da sociedade e o estado do caixa e da carteira, devendo administradores e os liquentes prestar-lhes as informações solicitadas. 2. Lavrar no livro de ata e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames referido no inciso 1. Então, o que ele está dizendo? Ele tem todo o direito de estar ali vendo o livro caixa, de estar ali trimestralmente, dando uma olhada na contabilidade. E ele tem o livro dele, que é a ata dele, que ele pode dizer assim, eu vi que teve analisamos que conforme os documentos não corresponde. Ele tem esse direito, ele tem um livro que ele coloca lá, o que ele está lendo, o que ele está analisando, e ele pode botar as observações dele. Ele tem esse direito, ele tem este poder aqui na lei. Aí ele bota aqui, estará no mesmo livro apresentar na Assembleia Anual dos Sócios parecer sobre o negócio e as operações sociais do exercício em que servirem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele trimestralmente está dando uma olhada nos livros caixas, trimestralmente ele está vendo a parte contábil e ele vai estar falando anualmente para os sócios, tá? Aí, como a gente diz, a gente está falando de condomínio, essas coisas todas dentro da lei, mas ele está dizendo ali que quando o ano seguinte vier, então assim, o final do ano, a gente sempre fala no sentido de terceiro setor, aqui a gente fala da parte de planejamento, a gente fala do relatório de atividade. Então ele vai ver esse relatório dele, que ele fez durante mês 3, mês 6, mês 9, mês 12, ele vai abrir, gente, eu vi isso aqui, foi isso aqui que a gente analisou, agora a gente está apresentando para todo mundo. Então assim, olha o poder que essas pessoas têm em relação à instituição. Denunciar erros, fraudes ou crimes que descobrirem. 5. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias sua convocação anual. Então, assim, olha o poder deles. Então, assim, será que no seu projeto tem uma fiscalização? Será que no seu projeto realmente o Conselho Fiscal está ali servindo? Se ele realmente está ali cumprindo com as atribuições dele conforme está no estatuto? Isso é uma pergunta que eu sempre faço e todos os projetos, quando eu vou dar uma olhada nos estatutos, eu fico, tudo bem, legal. Tô vendo que tem aqui, a Assembleia Geral, diretoria, Conselho Fiscal. Mas assim, a gente está no papel. Mas será que realmente a gente faz conforme está escrito no papel? Mais uma vez, a Lei 9.790 de 99, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, uma lei nossa do terceiro setor, que são as OCPs. Artigo 4, inciso 3. Nas OCPs diz:
a constituição do Conselho Fiscal ou órgão equivalente, do ato de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. Então, assim, mais uma vez, lá na OCIP já tem um artigo nessa lei dizendo, olha só, a gente tem um conselho fiscal, os caras fazem isso aqui. E mais uma vez, ele coloca aqui, ó, parecer para os organismos superiores. Aqui, ele está dizendo que é uma pessoa abaixo, tá? Então, assim, ele vai fazer uma coisa, ele vai analisar, mas ele vai passar para alguém acima dele. Normalmente, no nosso caso, a gente está ali, tem a direção, tem o conselho e a gente faz o quê? Faz para baixo. Mas, apesar de tudo, o conselho, se vocês repararem que a gente acabou de ler, ele está acima da direção. Ele não está abaixo. Ele não estou dizendo que ele tem um poder maior do que a direção. Eu estou dizendo que ele está ali analisando, ele está ali observando, ele está ali olhando assim, vendo o que a direção está fazendo. Então, ele fiscaliza a direção. Ele não tem o mesmo poder. Ele não tem assinar documento, mas ele não faz isso. Mas ele fiscaliza a direção da instituição. E aí a gente tem mais uma lei, que é a Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, conforme eu falei, que o artigo 63 ele bota assim, competências ao Conselho Fiscal. Fiscalizar por qualquer de seus membros os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Então, assim, olha só a redação. Ele fiscaliza se realmente a direção está cumprindo com seus deveres legais e estatutários. Legais, ele está falando da lei. Estatutário, ele está dizendo ali no sentido do que está conforme está o estatuto da sua instituição. Então, assim, lei, legal, se ele está fazendo coisa errada, se ele está omitindo, se ele está desviando, se ele está roubando, ele tem aquela coisa acima do estatuto da instituição, ele ainda tem a lei que está acima de todos. Então, assim, o que ele está dizendo ali? Que o Conselho Fiscal vai estar fiscalizando essas pessoas. Opinar sobre o relatório anual da administração, opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral. 4. Denunciar por qualquer dos seus membros os órgãos da administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, a Assembleia Geral os erros, fraudes ou crime que descobrirem e sugerir providências úteis à companhia. Então, assim, ele está falando aqui, como eu falei, a sociedade anônima. Ele está falando da empresa. Mas é só para você ver o que a gente está colocando que veio do Código Civil, que veio para a nossa... E olha só, Código Civil 2002. Essa lei aqui é de 76 e a gente tem o CIP de 99. Então, olha de onde que está surgindo as leis. O que está acontecendo? Claro que a gente ainda tem leis anteriores, essa coisa toda, mas a gente já tem que começar a pensar que, claro, teve a reforma. Mas, em compensação, a lei está ali, está parecida do que a gente está fazendo dentro do nosso projeto. Aí mais o finalzinho dessa lei que diz no inciso 5, convocar a Assembleia Geral Ordinária se o órgão da administração retardar em mais de um mês, analisar ao menos trimestralmente o balancete e as demais demonstrações financeiras. 7, examinar as demonstrações financeiras do exercício social e opinar. E 8º, exercer essas atribuições durante a liquidação, tendo em vista a disposição especial que regulam. Então, assim, ele também tem que ver o tempo, eles podem opinar do período que eles têm dentro da instituição. Então, é todo uma lei, como eu disse, é uma atribuição para essas pessoas. Então, ali está dizendo ali o que essas pessoas podem fazer. Sociedade Anônima, Código Civil e OCIP, ok? Aí a gente vai entrar já dentro da nossa instituição. O que a gente entende que essas pessoas têm que ter? Quando eu falo assim, vou fazer um conselho fiscal dentro do meu projeto social, eu vou escrever agora meu estatuto e eu vi que eu tenho que colocar um conselho fiscal. Como eu vou fazer? Aí a primeira coisa, está em número ímpar. Você não pode botar 2, 4, 6 pessoas. Porque caso você faça uma votação, se você botar 2, pode dar empate. A gente bota 3 para não haver empate. Então, sempre número ímpar. Não fazer parte da administração da instituição. Então, assim, essa pessoa tem que ser neutra.
Entendeu? Porque assim, logo abaixo, pessoas que não participem diretamente ou indiretamente das ações, projetos ou programas da instituição. Quando eu falo isso, não adianta eu chegar assim, eu vou convidar o Ricardo, que é o nosso professor. Gente, o Ricardo, ele não é que ele vai fazer isso, mas ele pode ser corrompido. Sério, é sério mesmo. Ele pode ser corrompido porque ele gosta do projeto, ele conhece a diretora, ele conhece a diretora financeira, ele conhece a presidente, ele sabe que o projeto é maravilhoso. As decisões que ele vai tomar pode ser mudadas, pode ser influenciadas por ele estar ali dentro da instituição. Então a gente fala o quê? Que as pessoas que participam do Conselho Fiscal, elas têm que ser a mais neutra possível. É aquela coisa, como assim a mais neutra, Débora? A pessoa não conhece o projeto? Sim, ela vai conhecer o projeto. Eu vou convidar, por exemplo, a gente tem uns parceiros dentro do nosso projeto e a gente tem um parceiro que ele é da auditoria. Ele é um cara que faz auditoria anualmente para o projeto. Eu vou convidar essa pessoa. Ele faz a auditoria anualmente dentro do projeto. Ele não está dentro do projeto, ele não participa de um programa, ele não dá aula, ele não é médico, ele vai lá na instituição para fazer auditoria. E na verdade nem é ele. Quem vai são os funcionários dele. Ele mesmo é só uma pessoa que a gente teve contato uma vez na vida e ele fica lá no escritóriozinho dele. Mas quando tem a reunião do conselho, ele está lá representando um conselheiro. Ele sabe que está acontecendo um projeto? Claro que ele sabe. Ele recebe informativo, a reunião trimestral, ele senta lá na cadeirinha, a gente tem que botar todos os documentos na frente deles, eles vão ler, vão analisar, mas ele não faz parte diretamente da instituição, nem indiretamente. Entendeu? Ele não, como eu falo, ele faz parte da instituição? Faz. Não está diretamente dentro da instituição, ele também não está indiretamente na instituição. Ele está na instituição, mas ele está bem, tipo, vamos dizer assim, terceiro, quarto grau, como se fossem nossos primos, sabe? Meu primo de quarto grau. A gente conhece ele, mas ele está bem longe. É nesse contexto que um conselheiro tem que ser. O órgão que garante a confiabilidade. O que é esse órgão que garante a confiabilidade? Ele tem que ser confiante, ele tem que ser realista, ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser corrompido, porque ele está falando sobre a contabilidade da instituição, ele está falando da veracidade do que acontece ou deixa de acontecer dentro da instituição. Então, são pessoas ali que falam, não, eu acredito no que o projeto faz, eu acredito que as pessoas estão doando, e eu acredito no que essa direção faz. Mas, apesar de acreditar nisso, eu quero ver se realmente eles estão cumprindo conforme os objetivos. Então, eu quero ver como estão as contas. É isso que eles fazem. E aí a gente bota lá, tem que contribuir para o valor da instituição por meio de monitoramento da gestão. Então, assim, olha a contribuição dele aí que a gente colocou. Ele vai monitorar mesmo, ele vai analisar, ele vai fiscalizar sim. As pessoas que fazem parte desse conselho precisam ter conhecimento e noção básica sobre finanças, contabilidade e projetos. Não adianta você chegar para mim, não estou dizendo que não pode ser uma professora, claro que pode ser uma professora, mas se você está vendo balanço patrimonial, se você está vendo a DRE do projeto, se você está vendo os contratos que tem dentro dos, vamos dizer assim, eu fiz contrato com uma parceria, então ele vai ler os contratos da parceria, ele vai ver as notas para ver se a gente está realmente, vai ver livro caixa, livro razão. Gente, desculpa, eu não tenho um entendimento aprofundado sobre isso, eu tenho muito raso. O que é custo, entendeu? O que é despesa, isso eu tenho noção. Agora, ver um balancete profundamente, eu não tenho. E aí eu tenho que falar, eu não posso fazer parte de um conselho, porque a profundidade que eu tenho em relação a isso é básico. Eu tive 2, 3 disciplinas em relação a isso. Eu não sou a pessoa da contabilidade, não sou a pessoa das finanças, mas eu posso até dizer que eu sou uma pessoa do projeto. Eu posso até fazer parte de um conselho. Mas assim, eu posso contribuir, mas porque eu tenho noção, entendeu? É aquela noção de porque eu tenho que estar lendo um documento e saber o que está escrito. É isso que a gente fala. Não adianta você fazer parte de um conselho que você não sabe nem o que o cara faz. Entendeu? E, por último, é muito importante que as pessoas que fazem parte deste conselho sejam responsáveis, pois elas são os olhos da sociedade civil. O que é elas são os olhos da sociedade civil? Ela é o meu olho.
Ela é o seu olho. O que eu estou dizendo com isso? Eu contribuo mensalmente com uma instituição, você também, a outra pessoa também. Aquele dinheiro que está entrando dentro daquele projeto social, aquelas pessoas que fazem parte do conselho, eles têm que ver se realmente aquele dinheiro está sendo gasto com os objetivos do projeto. Então, eles são os nossos olhos. Eles estão vendo se o nosso dinheiro, aquele dinheiro que a gente entregou para o projeto, ou aquele dinheirinho que veio do Estado por uma parceria, que também é nosso, porque a gente pagou várias continhas, a gente pagou vários impostos, a gente teve várias taxas que também é nosso, eles são os nossos olhos. É ele que vai falar, não, realmente, a instituição está cumprindo conforme eles estão colocar aqui no estatuto. Eles estão cumprindo, a gente está vendo aqui que o balanço está legal, a gente está vendo que o livro caixa está legal, a gente está vendo que está tendo entrada e saída de caixa conforme eles colocaram, a gente está analisando e a gente está vendo que está perfeito. Eles têm que ter esse trabalho. Então tem que ser pessoas responsáveis, pessoas verdadeiras, que querem que aquela instituição progrida, que querem fazer a diferença e querem fazer aquela diferença com veracidade, conforme a lei. E aí, quais são as atribuições do Conselho Fiscal? Auxiliar a diretoria, opinar e aprovar balanços, contas, relatórios de demonstração financeiras, contábeis, operacionais da associação, analisar e fiscalizar os atos administrativos e financeiros da diretoria, reunir-se com a contabilidade e auditoria independente, quando houver, para receber informações e esclarecimentos sobre as demonstrações contábeis. Então, assim, como eu disse, ele está todo direcionado à contabilidade, ele está todo direcionado ao dinheiro da instituição. Então, assim, pessoas que têm que ter esse entendimento. Não basta eu chegar e falar, eu gosto tanto daquela pessoa, ele é meu amigo, eu vou colocar ele dentro do meu projeto, porque ele vai fazer as coisas legais do jeito que eu gosto. Não é do jeito que eu gosto, não, gente. Olha as atribuições desta pessoa. Eles têm que fazer o quê? Eles têm que analisar, fiscalizar, opinar, analisar, gente. Tá entendendo? Eles não estão ali para ficar só te servindo como peso de papel. Não! Eles têm um trabalho muito sério dentro da instituição. São essas pessoas que sentam às vezes dentro de uma reunião e vai falar, olha só, a gente está pensando, a diretora chega lá assim, a gente está pensando em fazer uma obra na instituição, que não sei o que lá. Aí as pessoas vão estar lá e falar, tá, eu entendi, deixa eu ver como está a nossa conta. Ih, eu tô vendo que não dá para tu fazer essa obra, não. Conselho Fiscal. Ah, mas aqui não estou dizendo que ele não tem que ver contas, mas ele está auxiliando a direção. Ele está dizendo para você que você não tem no dinheiro do caixa para você fazer obra. Ou você faz, deixa o dinheirinho ali render para você pagar as contas daqui durante 6 meses, ou você paga essa obrinha que você quer fazer e fica sem dinheiro pro mês que vem. Então ele vai estar ali auxiliando, entendeu? Ele está ali opinando. Então a gente tem que entender, o Conselho Fiscal existe no seu projeto? Ou ele é só aquela coisa? Existe no papel, Débora, mas não tem reunião nenhuma no meu projeto. É complicado isso. Eu tô vendo, como eu disse, eu trabalho em projetos, né? E eu passei por essa situação que eu tô com processo montando um estatuto junto com uma contadora. E a gente pegou o estatuto, montamos, pegamos o anterior, vimos um outro novo, mandamos para um advogado. E aí eu falei, olha, a gente pode ter reuniões trimestrais com o conselho. Mas não é, para mim, a instituição não tem como marcar uma reunião trimestral e um registro de ata toda vez nessa reunião. Porque um registro de ata para uma reunião dessa, ela não vai gastar menos de R$300. Ah, Débora, mas isso aqui é visibilidade, isso aqui é transparência. Tudo bem, mas não adianta a gente colocar uma coisa no papel, senão vai ser cumprido. Não tem como registrar uma ata de 3 em 3 meses para essa instituição. Aí, nossa briga, nosso impasse está ali. Aí eu simplesmente, não, Débora, pode botar, a gente não tem reunião mesmo de conselho? Opa! Como assim a gente não tem reunião de conselho? Não, as pessoas botam o nome aqui, porque senão a gente não faz a nossa ata de eleição. Opa! Mais uma vez eu voltei, como é que é? Você tem, no seu conselho tem 5 pessoas. O seu conselho consultivo tem mais 3. Você tem 8 pessoas. Foi 8 pessoas? 8 pessoas no seu conselho.
8 pessoas. É isso mesmo? 8 pessoas. 8 pessoas nos 2 conselhos da sua instituição. E você está dizendo para mim que nenhuma participa de reunião? Não! Ninguém nem vem aqui. A gente não tem... Elas fizeram aqui porque elas são minhas amigas, elas gostam de mim, elas sabem que eu faço esse projeto já tem anos. E aí eu levo tudo nas minhas costas, mas elas mesmas, não, ninguém vem aqui não. Então não tem reunião não, a gente só tem que estar padronizada conforme for o nosso estatuto, a nossa ata. Eu falei, gente, isso é doideira. Tu tá falando que teu documento aqui é como se fosse como se fala? Essas pessoas, como se fosse, sério, como se fosse laranja essas pessoas aqui, ó. Elas são pessoas fantasma, é um documento fantasma, porque as pessoas não existem. Elas têm assinatura, elas têm nome, têm endereço, têm CPF, têm identidade, mas elas não existem. Na sua instituição, elas não vêm aqui trabalhar. Ah, Débora, mas aí tu sabe como as coisas são, né? Gente, desculpa falar e falo pra vocês. Isso é instituição amadora. E isso é instituição que não vai crescer. E isso é trabalho errado. E eu fiquei lá batendo boca. Não tem que ser assim, não tem que ser assim. Ah, mas a gente já tá assim há 10 anos. Caraca! Tu tá errando há 10 anos, chega! Por isso que você tá aí, continuando. Tá aí, tu não subiu um ponto. Tu não subiu um degrau, tu continua aí batendo cabeça numa instituição que faz diferença, mas que tua gestão tá péssima. Tu já tá há 50 anos como presidente fazendo tudo. Ah, mas aí você tá aqui, a gente vai mudar o projeto, você já deu várias ideias, a gente tá botando em prática algumas coisas. Eu falei, pô, mas o principal são documentos mentirosos. Cara, isso me deixou revoltada. Aí eu falo, isso é justo? Não é justo, gente. Não é justo com você, que é presidente do projeto. Falei mesmo. Não é justo com você, que é presidente, que você continua levando o projeto nas costas. Não é justo com essas pessoas que estão aqui. Porque você tá mentindo para as pessoas. Não, Débora, eu não tô mentindo, não. Falei, tu tá omitindo informação. Tá errado o que está sendo feito. Você tem que fazer reuniões com as pessoas. Você tem que falar com as pessoas como as coisas estão sendo feitas. Ah, não, mas elas me ajudam se eu não tiver pessoas que estejam aqui, se eu não tiver essas pessoas que são do meu conselho, eu não consigo manter o projeto. E aí você fala, essa é a sua realidade hoje? É a sua realidade. E é um projeto que eu fiquei sabendo sobre isso. E aí eu fui no outro e foi a mesma coisa. 2. Gente, aí você fala pra mim, é difícil, Débora? É difícil, eu sei que é difícil. É uma realidade que a gente vive hoje. Mas você acha justo continuar assim? Você acha justo continuar levando as coisas nas costas? Não é. E sabe uma coisa assim importante que eu coloco aqui pra vocês? Importantíssima, que eu não quero assustar ninguém. Mas se alguma coisa acontecer no projeto hoje, se rolar um desfalque, se o projeto fechar, se chegar uma outra pessoa lá no teu projeto e falar, olha, tá tudo errado aqui, ela vai ver a sua ata. E ela vai falar assim, tem conselho fiscal, fulano, beltrano e beltrano, pode chamar. Eu quero ver por que eles não analisaram esses livros aqui. Cadê o livro caixa? Cadê o livro o livro diário? Cadê esses documentos? Vão pedir. E aí eu falo, a gente é amadora. Somos instituições amadoras. Ah, Débora, mas o meu projeto é pequenininho. É pequenininho, filha. Se você quer crescer, tem que se profissionalizar. Se você quer crescer, faz as coisas conforme está ali escrito no seu estatuto, que está ali escrito na sua ata, que está ali escrito no seu regulamento interno. Não, a gente tem porque tem que ter, mas não quer dizer que a gente tem que seguir. Cara, então não serve para nada. Se tu não está seguindo, é só ter por ter? Ah, claro, porque a gente tem edital, a gente tem que captar recurso. Mais uma vez, eu sei tudo isso, mas enquanto a gente não fizer as coisas conforme tem que ser feitas, a gente não vai melhorar, gente.
a instituição vai continuar do jeito que está, porque é uma cabeça pensante. Enquanto a gente acabou de falar aqui, eu só falei de um conselho fiscal, que são 3 pessoas no mínimo dentro do seu conselho fiscal, que tem que estar ali olhando para você, vendo o que você está fazendo, te auxiliando nas coisas. Não, eles só existem no papel. Eu faço tudo sozinho. Por isso que o teu projeto está desse jeito, porque você está pensando sozinha. Se fossem 4 cabeças pensando, com certeza as coisas já tinham evoluído. Mas não, as pessoas querem fazer camaradagem, tá prejudicando, gente. Não deixa só seu nome dentro do estatuto, dentro da ata. Bota a mão na massa, ajuda aquela pessoa. Ajudar só para ter um conselho não é ajuda, gente. Isso não é ajuda, você contribui um ponto. Tu contribuiu um ponto da pessoa, deu um passo e a pessoa deu 3 para trás. Porque ela não continua sem ninguém para auxiliar. Entendeu? Então, assim, tem que ter noção do que a gente está fazendo, a gente tem que ter expectativa, né, do que a gente está planejando. Esse planejamento tem que ser real. Não adianta a gente fazer umas coisas e falar, não, eu tenho que fazer porque tem que ser feito, mas a gente vai fazer assim, empurrando com a barriga e vamos ver como vai ficar. E aí fica do jeito que tá, não cresce, reclama, fala que ninguém gosta, ninguém ajuda, que só as grandes instituições crescem cada vez mais, as pessoas só querem ajudar as grandes instituições. Por que acontece isso? Porque às vezes o básico você não faz. Você já tá errada ali no começo, a base já tá errada. Não, cara, se a base tá errada, tu tem que evoluir, chegar ali, olha, preciso de ajuda aqui. Gente, é trimestral. Não precisa vir todo dia na instituição, manda um e-mail, fala, me dá um apoio moral, sei lá, faz alguma coisa, mas vem aqui na instituição pra gente conversar um pouquinho, pra vocês me darem um apoio moral, não simplesmente deixar o seu nomezinho ali no estatuto. Seu nomezinho ali na ata de eleição, porque se acontecer alguma coisa, vocês respondem legalmente também por isso, porque você está ali, ó, fiscalizar o que a direção está fazendo com a contabilidade do projeto social. Se você não está fiscalizando, você está fazendo o quê? Você está fingindo que não está vendo. E aí você fala assim, não, na verdade eu não vi não, porque nem vem aqui. Aí mais uma vez você está errado, porque você botou um nome numa coisa que você não faz. Então, assim, é aquela coisa, assinou, não leu, o pau comeu. Conselho consultivo é um órgão paralelo à administração da organização, formado por profissionais qualificados que fazem um processo de mentoria e aconselhamento. Aí, como a gente bota na fotinha, né, pessoas dialogando, pessoas conversando, criando aquela ideia lá do que está acontecendo, vamos lá resolver isso tudo. E aí, a Lei 4.591, de 1964, ela diz assim, artigo 23, será eleito, na forma prevista na Convenção, um conselho consultivo constituído de 3 condôminos. Como eu falei, a gente está falando de condomínio, essas coisas todas, mas a gente sempre puxa uma lei para a gente adaptar para a nossa realidade. Com mandados que não poderão exceder de 2 anos, permitindo a reeleição. Parágrafo único. Funcionará o Conselho como órgão consultivo do síndico para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a convenção definir suas atribuições específicas. Então, mais uma lei que a gente puxou, como eu falei, vamos adaptar para a nossa realidade. Aí ele fala, quais são as atribuições normalmente do Conselho dentro de um projeto social? Sugerir, apoiar, contribuir, colaborar para a consecução dos objetivos da instituição. Propor e apreciar programas de trabalho e campanhas de levantamento de receita para a instituição. Então, assim, conselho consultivo. Sugerir, propor, contribuir, colaborar. Olha quantas palavras bonitas como se fala, de soma para dentro do seu projeto. Aí você fala, eu tenho um conselho consultivo também, mas a pessoa não aparece. Gente, apoiar, contribuir, propor. Cara, se tudo não aparece, como eu disse, é uma cabeça pensando e está pensando de uma forma errada, ou às vezes não é nem pensando de uma forma errada, porque não tem conhecimento mesmo para isso, e aí acontece o quê? A instituição fica do jeito que está.
E aí você fala assim, não, eu quero ser conselheira da sua instituição. Eu vou te ajudar de todas as formas. Você precisa? Claro, Débora, bota aí teu nome, bota meu nome aqui. Débora, você pode vir para mim. Ah, tô muito ocupada. Eu já fiz o favor de botar meu nome aí para você. Você manda um e-mail, me liga quando você precisar de alguma coisa. Não, gente, não é assim. O conselho consultivo, ele é importante demais dentro de um projeto. É aquela coisa. Mais um exemplo que eu dou para vocês. Vamos trazer o exemplo anterior. A presidente chega e fala assim, a gente ganhou uma verba, tá sobrando aqui essa verbinha, o teto, tá com uma rachadura no teto, tá horrível aquela rachadura, a gente podia pintar a sala, botar um ar-condicionado, comprar um computador novo, porque esse aqui já tem uns 4 anos, a gente podia estar fazendo umas coisas maravilhosas nessa instituição, mas tem que ser, né, vamos ver como vai ficar, vamos pedir uma reunião pra gente ver? Aí vai lá, conselho fiscal, conselho consultivo e a direção para fazer a reunião. Como sempre, vai fazer chamar essa reunião, esses conselhos, manda antecipado um e-mail, coloca a pauta da reunião, para essas pessoas já estarem cientes do que vai acontecer. E aí você chega lá na reunião e fala, olha só, tem um dinheirinho sobrando aqui no projeto, pensei em fazer uma obrinha aqui, comprar um ar-condicionado. Aí as pessoas que estão lá, elas vão pensar junto com você. Por que você quer fazer isso? Não, porque tá sobrando esse dinheirinho aqui. Não, tá sobrando não, Débora. A gente tem que pensar que a economia do país, aí está lá os conselheiros fiscais, a economia do país não está muito boa. Você tem dinheiro aqui, que esse dinheiro dentro do banco pode render tal coisa, que você também pode botar no tal lugar, vocês também podem fazer tal coisa. E aí o conselho consultivo vai colocar, Débora, isso não é legal para você fazer isso não. Você pode fazer o quê? Vamos pensar numa forma de arrecadação. Vocês podem pegar esse dinheirinho aí, botar no banco, tirar um valorzinho e fazer um evento. Desse evento, o valorzinho que você tirou de R$1.000, você pode triplicar esse valor se o evento for legal, vocês se organizarem. Tem que pensar também naquela sala de judô das crianças. O tatame não tá tudo isso não. Você quer pintar e trocar por um computador? O computador ainda não tá ruim, só tem 4 anos. Você sabe que para trocar computador na instituição, já falei para vocês, tem que estar quase pegando fogo. Se está funcionando, se está digitando, se está pegando internet, tá ótimo. Não vem dizer que o computador tá ruim porque tu não quer mais telão. Claro que não. Vai ficar com telão sim, porque está funcionando perfeitamente. Ai, gente, vocês também. Já que vocês falaram, eu vou atender vocês. É isso que esses caras servem. Eles vão te dar ideia, eles vão abrir a sua mente, eles vão aumentar a visão. Por quê? Aí eu falo, são um monte de cabeça. 3 do Conselho Fiscal, 3 do Conselho Consultivo, a sua vice-presidente, a sua diretora financeira. Olha quanta gente pensando com você e falar, não tá legal, Débora, o que você tá fazendo. Vamos fazer desse jeito, porque assim você vai ter crescimento no projeto, as pessoas te deram esse dinheiro para você gastar com os objetivos do projeto. Não estou dizendo que pintar a casa, comprar ar-condicionado, isso faz parte sim das atividades da instituição, porque a gente está falando do espaço onde essas pessoas estão ali fazendo as atividades. Mas não é necessário fazer hoje. A gente tem outras coisas mais importantes para resolver. Show de bola, vocês estão certíssimos. É isso que o conselho faz. Aí eu pergunto, vocês têm a reunião de conselho no projeto de vocês? E aí eu escuto muitos falarem, não. A gente tem, mas assim, às vezes são 6 pessoas, são 7 pessoas, aparece 2, a gente vai, acaba não fazendo reunião, a gente conversa outras besteiras, não tem ata, tudo é festa. Gente, cadê o profissionalismo do projeto? Não tem. Aí eu falo, gente, são coisas pequenininhas que a gente criando rotina, se organizando, a gente vai crescendo pontinho por pontinho, vai subindo degrau por degrau. Mas a gente começa a fazer as coisas, vamos fazer desse jeito aqui, aí vai embolando aqui, vai embolando acolá, daqui a pouco tá aquele ninho de gato, mas tá funcionando, tá muito bom, tá funcionando, tá ótimo, e vamos continuar do jeito que tá. Não é assim. Cada dia que passa, as coisas ficam mais afuniladas. Cada dia que passa, as pessoas estão mais, não vou falar inteligente não, mas as pessoas estão mais criteriosas. E não estão erradas. Não estão erradas. Porque as pessoas, gente, o brasileiro mesmo, a gente pode ser um país acolhedor, mas a gente é o país mais desconfiado que existe.
A gente desconfia praticamente da nossa sombra. E aí você quer fazer as coisas empurrando com a barriga. Aí eu digo, você desconfia das coisas fora do seu projeto social, mas você acha que as pessoas têm que acreditar no seu projeto social porque você acredita nele. E aí eu falo, as pessoas não têm que acreditar numa coisa que você acredita, porque você tem que mostrar para as pessoas o que você faz. Mas o básico você tem que fazer, que é fazer com que as pessoas que fazem parte do seu conselho, elas contribuam, que elas façam realmente conforme são as atribuições dela, como está escrito ali no estatuto social do seu projeto. E aí, importante, né? Esse número tem que ser ímpar, mais uma vez, por causa, se tiver alguma votação. Não fazer parte da administração da instituição. As pessoas que participem diretamente ou indiretamente das ações de projeto do programa. Então, assim, essa do Conselho Fiscal, eles têm que, assim, participar mais dentro do projeto para que eles entendam o que eles estão falando ali, tá? As pessoas que fazem parte do conselho precisam ter conhecimento e noção de administração, gestão de pessoas, comunicação, porque eles estão te dando conselho do que você está fazendo dentro do projeto. Então, assim, como você tem que usar esse dinheiro, como você tem que fazer uma comunicação do projeto, como os seus programas têm que estar realmente cumprindo com os objetivos de cada programa, cada projeto, cada ação da instituição. Então, são pessoas que têm que ter uma... Não, como eu disse, não é necessário que eles sejam obrigados a ter uma formação de faculdade, mas que eles tenham um conhecimento direcionado para esta área, ok? Conselho administrativo. Conselho administrativo, gente, supervisiona as atividades gerenciais da organização, sendo responsável pela transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade da instituição. Então, assim, normalmente, a gente fala do conselho administrativo, mas para dentro do projeto social quase não existe, porque ele é como se fosse uma junção do conselho fiscal com o conselho consultivo. Então, assim, é como se fossem os dois juntos ali, misturado, e fez o conselho administrativo. Mas, se vocês repararem, na verdade, cada um tem a sua atribuição e cada um meio que se separa, cada um faz a sua... É cada um no seu quadrado, vamos colocar assim. Mas é só para a gente entender que também, se você quiser ter um conselho administrativo no seu projeto, no seu estatuto, é também interessante colocar. Mas quando a gente fala de transparência, equidade, prestação de conta, o conselho fiscal praticamente já está fazendo isso, porque ele está vendo a contabilidade do projeto social. E a gente peguei a lei 6.474 de 76, que é a lei da sociedade anônima. Aí ele bota assim, a competência compete ao conselho de administração fixar a orientação geral dos negócios da companhia, eleger e destituir a diretoria, fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contrato celebrados ou em via de celebração a qualquer outros atos. Convocação de Assembleia Geral, quando julgar conveniente, manifestar-se sobre relatório da administração, manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, deliberar quando autorizado pelo Estatuto, autorizar se o Estatuto não dispuser em contrário, a eliminação de bens de ativo não circulante. Então, a gente está todo direcionado mais para a empresa, claro, mas como eu disse, a gente pega uma lei e a gente vai adaptar ao terceiro setor, ok? Escolher e destituir os auditores independentes. E aí, quais são as atribuições normalmente do Conselho Administrativo? Zelar pelos valores e propósitos da organização. Então, o que eles fazem na verdade? Olha, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores? Minha missão é trabalhar com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, através de aulas de música para o seu desenvolvimento, Esse é o projeto. Ok. Quais são os seus valores? Transparência, igualdade, responsabilidade. Legal. Eu não tô vendo você ter responsabilidade. Eu também não tô vendo você ter transparência nenhuma, porque eu não vejo um relatório de atividade de vocês aí na internet, vocês não mandam nada para os colaboradores, eu não vejo nada. É isso que o Conselho Administrativo está fazendo. Ele está zelando pelos valores e o propósito da organização. O que são esses valores? Transparência, eu não estou vendo. Responsabilidade, vocês não têm responsabilidade com vocês direito porque vocês não estão dando satisfação do dinheiro dos outros. Que responsabilidade é essa?
As crianças estão aqui correndo, fazem uma opção de coisa, vocês não reclamam. Que responsabilidade é essa com o filho dos outros que está ali, que são beneficiados do seu projeto? Você está entendendo? Então, assim, é isso que a gente está falando do Conselho Administrativo. Ele está ali zelando com o que a instituição faz. Definir diretrizes estratégicas, apoiar e supervisionar continuamente a gestão da organização, com relação às ações da organização, prestando conta aos voluntários, doadores, patrocinadores, apoiadores, parceiros, funcionários. Então, são aquelas pessoas que falam, olha, gente, não está tendo transparência. É a mesma coisa. O Conselho Consultivo, como eu disse, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal, praticamente eles podem fazer isso. O Conselho Fiscal, ele está vendo a contabilidade, o Conselho Consultivo pode dizer, olha só, vamos fazer um relatório de prestação de conta para as pessoas. Ele pode fazer isso. Ele tem todo o direito de aconselhamento lá. Mas a gente bota assim, o que faz um Conselho Administrativo? Só para vocês terem noção, porque dentro de empresas tem um Conselho Administrativo. Você não necessariamente precisa ter dentro do seu estatuto. Como eu disse, se vocês pararem para perceber, e obrigatoriamente, a gente tem um Conselho Fiscal. É o que fiscaliza o que está acontecendo dentro da instituição. Mas é bem legal a gente ter uma noção do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo e Conselho Administrativo. Eu quero fazer, vocês podem não ter dentro do estatuto, mas vocês podem colocar uma prática dentro da instituição. Entendeu? É como a gente diz aqui que a gente vai falar sobre governança. Uma próxima live a gente vai falar sobre governança. E é bem interessante para vocês entenderem sobre isso também. Não necessariamente a gente vai ter algo escrito, mas vai ter dentro do regulamento interno da instituição um setor que vai fazer essa parte de organização, que vai fazer essa parte de transparência. Entendeu? Discutir, aprovar e monitorar as decisões envolvendo a estrutura das contas, parcerias, escolha e avaliação de auditoria independente, controle da política interna. Então, aquela coisa, eles vão estar ali olhando, ele vai estar ali ajudando, ele vai estar ali zelando, ele vai estar ali apoiando, ele vai estar discutindo, ele vai estar analisando. Olha quantas coisas esses conselhos fazem. E a questão, mais uma vez, os conselhos no seu projeto realmente, eles existem? Sem ser no papel, tá, gente? Sem ser no papel, porque no papel tem certeza que eles existem. Mas eles existem oficialmente dentro do teu projeto, lá tendo reunião, contribuindo, colaborando com o desenvolvimento do projeto, ou é só aquela coisa? São pessoas fantasma dentro da sua instituição. É só você e olhe lá. É você com a sua cabecinha e um pouquinho, e os cursos que você faz, que acaba não conseguindo implementar nada dentro do projeto, porque só você sozinha aprendeu de uma forma, você quer colocar em prática, e aí você coloca em prática, mas você não consegue analisar para ver que se pode ser estruturado daquela forma. É como se fosse isso. Você sozinha inventa tudo sozinha, organiza tudo sozinha, monitora tudo sozinha, avalia tudo sozinha, e no final das contas você fala, não deu certo. E olha que não sei por que dá naquele lugar e aqui não dá. Aí eu nem tô no teu projeto, mas eu já até sei. Não dá porque você, sozinha, você pensa, do jeito que você pensa, não vai fazer diferença, porque para você tá certo ou vai estar errado. É uma pessoa que resolve tudo. Não vai melhorar. E não tô dizendo que não vai melhorar porque você não é capaz, não é isso. Eu estou dizendo que não vai melhorar porque não tem outras pessoas pensando junto com você. E a atribuição do conselho é pensar junto com você. Não deixe essas pessoas serem fantasma no seu projeto. Não deixe elas ser somente um nome. Faça essas pessoas participarem do seu projeto. Mesmo que você fale, as pessoas não vão vir trimestralmente aqui, Débora. Tudo bem. Hoje a gente tem a internet. Elas não precisam sair de casa. A gente pode fazer uma live. A gente pode falar no Skype. A gente pode ter uma reunião cada um na sua casa. Entendeu? A gente não precisa fazer mais isso. Você quer que eu mande os balanços? Mando para você via internet. Olha só, gente, eu vou mandar um e-mail para todo mundo. Daqui a uma semana tem como vocês responderem para mim o que vocês estão vendo, qual a ideia que vocês podem me dar. Vamos pensar junto, fazem essas pessoas participarem com vocês, fazem elas trabalharem com vocês, fazem elas falarem, olha só, Débora, a gente pode mudar o projeto, Joana, a gente pode mudar o projeto junto, Ricardo, a gente pode mudar o projeto junto. Porque eu disse, você já deu o primeiro passo que foi fazer o teu projeto.
Você deu o segundo passo, que foi essas pessoas colocarem o nomezinho delas ali na ata. Agora você vai dar o terceiro passo, que é falar, agora vocês vão participar de verdade. Vocês não colocaram o nome lá? Colocar o nome não serve só não, gente. Agora a gente vai trabalhar todo mundo junto. E a gente tem ferramentas pra gente trabalhar junto. Eu posso mandar um e-mail, a gente faz uma tabela, a gente faz como que a gente pode responder, a gente pode fazer de alguma forma. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que evoluir, a gente não pode ficar do jeito que tá. Porque do jeito que tá, tu tá vendo que não tá dando certo. Então assim, vamos colocar esses conselhos realmente para trabalhar. Porque olha quanta coisa eles fazem. E não pode ser só estar no papel, gente. Não pode estar no papel. Eles têm que colocar a mão na massa junto com você, sim. Porque eles assumiram uma responsabilidade no momento que eles botaram o nomezinho deles lá na sua ata. Não foi uma ajuda colocar o nome na ata. Não foi. Colocar o nome na ata e não responder conforme a responsabilidade não é justo com você e não é justo com eles. Não é. Então assim, vamos botar essa galera para trabalhar. Manda essa live para essas pessoas e fala, olha só, a Débora me falou que vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar porque a gente não tá dando certo. A gente tem que botar lá, ela falou que eu tenho que fazer isso, ela falou que eu tenho que fazer isso. E com certeza, se eu começar a fazer isso, meu projeto vai melhorar. Vai. Porque ele não tem como piorar, gente. Não tem. Se ele tá do jeito que tá hoje, se você começar a seguir esse espacinho, ele vai melhorar. Pior ele não vai ficar, gente. Pior se ele ficar, você tacar fogo nele. A gente não vai fazer isso. A gente vai tacar fogo no sentido de acelerar a galera. É isso que a gente vai fazer. Mas fora isso, gente, ele não tem o que piorar. E aí, o que é importante para vocês? Mais uma vez, se vocês quiserem colocar o conselho administrativo no seu projeto, seu número ímpar, conforme eu falei, por causa da votação, não fazer parte da administração, pessoa que não participe direto ou indiretamente do projeto, da ação, do programas da instituição, o órgão que garanta a confiabilidade, porque ele é como se fosse uma mistura desses dois outros órgãos, e as pessoas que fazem parte do conselho precisam ter conhecimento de noções administrativas, gestão de pessoa, contabilidade e projetos, ok? Então, gente, a nossa live de hoje foi essa, como eu falei para vocês. A gente começou dentro do dia de hoje, dia 24, né, de fevereiro. A gente está no meio do carnaval, com nosso novo programa, né, que a gente vai começar com esse programa, que é o Mais D Social. A gente está acelerando mesmo, a gente vai botar frenético isso. Pode colocar aí as lives para vocês verem, analisar tudo direitinho, colocar em prática do que eu tô falando para vocês aqui. Como eu disse, é força, gente. É mais Débora na vida de vocês. Se vocês colocarem em prática o que eu tô dizendo para vocês aqui, o negócio vai fluir. E começando a fluir, gente, comenta aí, olha, Débora, eu tô seguindo o que você tá me falando e já comecei a ter resultados. Manda pra mim, fala, diz pra mim aí que você tá tendo resultado. Ou diz assim, Débora, não deu certo, eu errei nisso aqui, ou será que foi isso aqui? Eu achei que foi assim, mas acho que não deu certo. Pode comentar, pode mandar mensagem. Eu demoro a responder um pouquinho, mas eu respondo, tá? Gente, muito obrigada. Como eu disse, vamos se divertir agora, porque é carnaval e amanhã a gente tem uma live liberada aí pra vocês. Como eu disse, a gente não para aqui. E quinta-feira eu tô aqui novamente com vocês com mais um assunto. Gente, vamos se divertir que é carnaval. Tchau, tchau.